fala aqui é Durval Mazei Nogueira Filho, psicanalista, aderente à IBP, fundador do Espaço Lacaniano no Sete Sapiense, há 5 anos, médico psiquiatra também, mestre em psiquiatria. E eu vou falar para vocês de uma questão muito frequente hoje em dia, e que eu chamei de a surdez no contemporâneo, tá? Que é a respeito do que a gente observa hoje na clínica, que não deixa de ter sido um sucesso enorme, não do discurso analítico, psicanalítico, mas do discurso médico-psiquiátrico, né? Que tem como um resultado, digamos assim, um resultado lamentável, se eu posso dizer desse jeito, tá? Que é as pessoas identificarem-se a certos diagnósticos que a psiquiatria colocou para rodar no mundo. Esse é um fenômeno que começou quando a psiquiatria norte-americana escreveu o DSM-3, a gente já está no DSM-5, e tanto o DSM-3 como o DSM-4 tiveram 2 versões. Quer dizer, de 1980 para cá são 5 versões, portanto, né? DSM-3, DSM-3R, 4, DSM-4, TR e DSM-5, e isso é um fenômeno que ficou mais evidente nos últimos anos. Isso é uma coisa radicalmente atual e contemporânea, né? Que é as pessoas chegarem às vezes numa consulta que pode ser médica, ou no meu caso, médica ou psicanalítica, né? E a pessoa, eu perguntar, né, o que te traz aqui? E a pessoa responde, eu sou bipolar, ou eu sou TDAH, ou eu sou TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, ou eu sou TEA, espectro autista, né? Ou eu sou borderline, ou eu sou, enfim, qualquer coisa, né? Às vezes o sujeito não diz nem o nome, né? E a gente sabe que se trata de um homem, mulher, ou qualquer outra das variações sexuais contemporâneas, que a pessoa está ali na minha frente, né? Então, a gente identifica pelo olhar, tá? Mas se não estivesse, se a gente estivesse sem uma câmera, ou sem o olhar, talvez a pessoa nem dissesse o seu próprio sexo, tá? E isso é o índice do que eu chamo da surdez contemporânea, na medida em que o sujeito está tão identificado ao seu diagnóstico, ao seu modo de existir, né? Que dá a impressão, e isso já era uma coisa que o Freud percebia completamente em outra época, né? Mas o Freud percebia, dava o nome benefício secundário, né, às pessoas que se agarravam a seus sintomas, tá? De um modo tal que talvez a pior coisa que se pudesse fazer fosse trabalhar o sintoma dessa pessoa, tá? Aí, na época do Freud, esses sintomas absolutamente não existiam, né? Esses nomes não estavam na ordem do dia. Isso é um modo também de apontar o quanto que a insistência, o marketing,
tem uma importância no modo como as configurações clínicas aparecem numa determinada época, né? E, né, seguindo essa trilha antiga que o Freud nos legou, de pensar o benefício secundário, gente, e aí, para as pessoas que me escutam, aquelas que não têm nenhuma afinidade com a psicanálise, né? Eu lembro a vocês que Freud, quando começou a descrever o sintoma histérico, né, ele pôde se dar conta que o sintoma incluía uma certa satisfação. Usar um termo mais contemporâneo, não é introduzido pelo Lacan, mas insistentemente falado pelo Lacan, que é o termo gozo, né? O sintoma, então, ele traz, além de um sofrimento X qualquer, né, dependendo da modalidade do sintoma, né, que implica numa repetição sempre da mesma coisa, né, isso inclui alguma coisa da ordem da satisfação. Tá? Isso é um modo psicanalítico de ler o sintoma, como se o sintoma tivesse alguma positividade, né? De modo diferente do que é na medicina, mesmo na medicina mental, né? Na medicina psiquiátrica, né? Ele é que na medicina psiquiátrica o sintoma implica sempre um déficit, portanto implica sempre uma negatividade, enquanto na psicanálise o sintoma implica uma certa positividade. O sintoma é um modo, então, de se resolver um determinado conflito. Tá? O detalhe, quem estiver me assistindo aí, né, é que para o sintoma ser resolvido, é absolutamente necessário que o sujeito fale. Tá? O jogo do tratamento psicanalítico, aquilo que se dá entre psicanalista e analisante, é que o psicanalista não se mete a ficar explicando o sintoma da pessoa para a pessoa. Tá? Ou não se mete a ficar explicando o sintoma para a pessoa, assim como ele também não fica apontando para a pessoa, olha, você tem esse sintoma por causa disso, daquilo outro, né? Seja explicar as relações infantis, explicar a possibilidade de ter alguma disposição, alguma coisa genética, portanto, né? O analista, então, não se mete a ficar explicando as coisas, né? Para usar um termo, é errado dizer que Freud explica. O correto é dizer que Freud implica. Né? E Freud, aí o resto de todos os analistas que assumem a psicanálise verdadeira, para usar um termo que o Lacan deu nome de um artigo dele, né? A psicanálise verdadeira e a falsa. Tá? A psicanálise verdadeira é essa, onde, ao invés de eu abrir a minha imensa boca e sair por aí explicando, eu tenho que, na verdade, ficar quietinho, calar a minha imensa boca e dizer para o sujeito um mandamento, se eu posso usar uma palavra no rol das palavras autoritárias, né? Eu uso um simples mandamento, que é: meu querido, por favor, fale. Tá? Meu querido, por favor, diga o que vem no seu pensamento. Tá?
Isso, gente, que como eu expliquei rapidamente no início, né? O modo psicanalítico de ler o sintoma implica uma certa satisfação, porque o modo psicanalítico de ler o sintoma atribui ao sintoma uma espécie de defesa que, ao mesmo tempo, satisfaz e, ao mesmo tempo, repele, de uma satisfação que o sujeito não quer saber dela. Tá? Então, o sintoma tem essa dupla face, se eu posso dizer assim. Tá? Uma frase do Freud, gente, que está numa das suas conferências introdutórias, é a seguinte: o neurótico é um sujeito que não sabe que sabe. O que o Freud quer dizer com isso? Ele quer dizer que tem alguma coisa que o sujeito viveu, que ele recusou ou recalcou, e que isso está lá na estrutura desse sujeito. Só que ele não sabe que está lá. Tá? Ele não sabe que a coisa está lá no seu tecido linguageiro, nas palavras que ele vai dizer. Tá? E é por isso que o psicanalista pede, então, esse fale, ao invés de sair explicando, ao invés de sair definindo entre os diagnósticos qual é o diagnóstico mais adequado para aquele sujeito, ele faz isso, fale. Quer dizer, repetindo, ele sai do explicar para o implicar. Quer dizer, diga para mim, meu querido, o que você tem com esse sintoma? Fale qualquer bobagem, fale o pensamento que vier no seu mundo psíquico, né, na sua intimidade, tá? Fale para mim, eu não vou te julgar, eu não vou fazer nenhum juízo do tipo, ai meu Deus, isso acontece com você, que horror, é assim que você se satisfaz sexualmente, que horror, isso não vai acontecer numa psicanálise. Só que o detalhe, gente, e vem daí o nome dessa minha fala, né, quando os ouvidos não estão à disposição. Tá? Isto é, o sujeito está tão certo e tão identificado que ele é um borderline, que ele tem um transtorno do espectro autista, que ele tem um transtorno do déficit de atenção, que ele tem uma bipolaridade, que ele tem um transtorno afetivo bipolar, esse é o nome que a gente encontra, né? Tá? E que, às vezes, a única coisa que o cara quer saber é de um jeitinho para que aquele sofrimento não o incomode tanto. Né? E sai fora do cálculo dele, gente, que quando ele fala, ele vai dar as pistas, as dicas. Tá? Aí sim, tanto para ele, portanto, ele não pode ser surdo, os ouvidos dele têm que estar abertos, tá? Quer dizer, tanto para que ele escute o que fala, o analista, obviamente, se estiver na configuração clássica do sujeito deitado no divã e o analista sentado atrás dele numa poltrona, ou mesmo caso o sujeito não queira se deitar no divã, falando frente a frente, ambos, cada um numa poltrona, é fundamental que o sujeito fale, que ele se escute e que o analista também escute, possa lançar mão de seu estilo de intervenção, que são as pontuações, que são as interpretações,
que são as interrupções de sessão, tá? E que, para que isso minimamente aconteça, o sujeito precisa se descolar um tantinho da certeza subjetiva que ele tem, seja lá qual for. Eu falei de manifestações que são absolutamente contemporâneas, mas se ele for um histérico, se ele for um toxicômano, se ele for um fóbico, se ele for um obsessivo, se ele for um angustiado, se ele for um melancólico, se ele for um depressivo, né? Isso dá absolutamente na mesma, tá bom? Né? O sujeito pode se identificar com isso de uma forma tal que a última coisa que ele queira seja escutar-se, seja poder trabalhar o sintoma dele, tá? Dentro desse circuito, ele fala, o analista escuta, pontua, interpreta ou interrompe a sessão, e o sujeito tem que, então, abrir mão dessa surdez contemporânea que, de certa maneira, constrói para todos nós uma ilusão de que o saber está completo, de que a medicina, particularmente a psiquiatria, já tem todas as respostas, que as medicações são plenamente eficientes, tá? E, para não ser absolutamente sectário, é claro que as medicações ajudam, é claro que uma orientação psiquiátrica eventualmente é necessária, mas se o sujeito encontra-se identificado de uma forma tal que ele não pode ouvir-se, ele não pode, ou ele não permite, na verdade, né, entrar nesse jogo onde os seus enigmas, onde os seus projetos, onde as suas decepções, onde as suas virtudes, que ele possa se abrir para falar disso e, fundamentalmente, escutar-se, né? A grande tendência é, de fato, a repetição até o fim dos tempos, ou pelo menos até o fim do tempo daquele sujeito na nossa vidinha ordinária. É isso.